Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril, e eu estou aqui para dar continuidade à temática da semana que nos fala assim, a restauração da aliança com Deus. E Deus fala conosco hoje, nesta manhã, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10 e no verso 16, que nos fala assim: Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é comunhão do corpo de Cristo? Nós vemos Paulo aqui, o apóstolo Paulo, o pastor Paulo, ensinando para a igreja de Corintos que não devemos amar dois senhores, que não devemos erguer altares a deuses estranhos, que devemos adorar somente a Deus, porque Paulo usa aqui a Santa Ceia, por exemplo, né, como exemplo, dando exemplo ali para os irmãos de Coríntios, aonde ele diz assim que da mesma forma que a gente abençoa o vinho e ele passa a ser a comunhão do sangue de Cristo, assim como o pão que é feito por mão de homem e nós partimos entre nós, oramos e abençoamos, ele passa a simbolizar a comunhão do corpo de Cristo. Da mesma forma é quando adoramos a Deus estranhos, né? Porque o problema não é o ídolo, mas sim quem está por trás do ídolo, né? Aí ele vai e usa Santa Ceia, por exemplo, né? Ele diz assim: não é fato que o cálice da bênção, que o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Não é um fato? Então, é fato, nós estamos adorando a Deus dessa forma, porque conhecemos a Deus, tememos a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados. Da mesma forma é quando adoramos a deuses estranhos. E o problema não é o ídolo, o problema é quem está por trás do ídolo, o inimigo das nossas almas. A Bíblia também vai falar que nós não podemos servir a dois senhores. Ou agradamos a um e aborrecemos a outro. Não podemos agradar os dois ao mesmo tempo, né? Ou a um ou a outro. Por exemplo, em um casamento. Um exemplo, eu tenho aliança com o meu esposo, então eu não posso ter aliança com outra pessoa. Eu tenho compromisso com o meu esposo. É uma coisa sagrada. Eu não posso ser casada com uma outra pessoa, porque eu já tenho um compromisso com o meu esposo. Da mesma forma, somos nós cristãos. Nós não podemos adorar um outro Deus, senão o Deus verdadeiro, o Senhor do Senhor e Reis dos Reis, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? Então, era isso que Paulo tentava explicar, porque aqueles crentes, eles queriam adorar, estavam na igreja, frequentavam a igreja, mas eles adoravam a deuses estranhos. Então, Paulo dizia que eles não estavam na igreja, mas não estavam adorando a Deus, e sim adorando a Satanás. Então, esta é a palavra do dia hoje. O comentário do autor do Apacentai, ele diz assim: há duas coisas em que você e eu precisamos estar bem e cuidar para mantê-las vivas e reais em nosso dia a dia. E assim dizemos que estamos em aliança com o Senhor. A vida em santidade que dá valia para a morte vicária de Cristo. E a nossa participação da igreja local, que representa o corpo de Cristo na terra, representam comunhão com Cristo e comunhão com a igreja. Quando eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão com a igreja, né? Então, se eu adoro um ídolo, eu adoro a Satanás, não é isso? Então vamos ter cuidado, não vamos quebrar a nossa aliança com Cristo, vamos manter viva a chama em nossos corações e nos santificarmos a cada dia. Hoje nós vamos estar orando
pela consciência dos membros da igreja sobre a aliança que possui com a igreja em relação à sua missão de evangelizar os não crentes e discipular os seus irmãos. Amém? Fiquem todos com Deus, desfrutem deste belo dia que Ele preparou para nós e até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir.